Então, terceiro ano, vamos continuar a República Velha. Vamos longe com a República Velha, mas vamos lá. Vamos, né, detalhar, porque é bem um conteúdo importante. Bom, então, basicamente, esse primeiro momento da chamada República Velha, né, a República Oligárquica também, né, esses primeiros anos, ou seja, desde a da proclamação da República, né, com o governo provisório, até 94, 1894, é conhecido como República da Espada. Por quê? Porque os dois presidentes, né, que governarão nesse contexto são da ala militar. Então, por isso tem características autoritárias, características, né, bastante esse viés, assim, né, de um governo autoritário, né, enfim. Então, por isso é chamado de né, República da Espada. Então, o Deodoro da Fonseca foi eleito, então, pelo Congresso, certo? E, na verdade, ele acaba renunciando em 91. Então, ele foi, digamos assim, ele assumiu oficialmente como presidente mesmo em fevereiro de 91. Em novembro, né, 23 de novembro de 91 mesmo, ele vai acabar renunciando, porque vai ser o caos o governo dele, uma série de situações de problemas de crise econômica, já desde o encilhamento, que eu falei para vocês. Na verdade, a crise econômica brasileira remonta de muito mais tempo, mas com a questão do encilhamento vai piorar bastante, né? Esse primeiro momento, certo? Então ele era autoritário, então digamos assim, o Congresso, de modo geral, tinha dificuldade de agilidade, né? Não havia diálogo, não havia, né? Então geralmente é um problema, né? Quando não há uma postura adequada, né? Quando o presidente da República toma uma situação assim de, né? É aqui eu mando, é meu campinho e tal, e não é assim que se governa, né? Em tese, não deveria ser assim, pelo menos que se governa um país sem esse diálogo, né, com o Congresso. Então, basicamente, a economia está numa situação caótica, temos esses problemas, né, o Deodoro tenta intervir nos estados, enfim, fez uma série de intervenções, né, tentando também cercear, perseguir seus opositores, né, cercear a imprensa, censura, perseguição, né, prisão de muitas vezes, né, enfim, nessa situação, tá? O Floriano ficou meio fora disso, assim, né, ou seja, porque exatamente ele não estava alinhado de alguma forma com o Deodoro da Fonseca, tá? Então, representantes dos partidos republicanos, enfim, estavam todos alinhados, né, com o Floriano, certo? Então havia, né, uma situação tensa na política brasileira, então nesse período. Então, lá por novembro de 91, né, então o Deodoro resolve tentar impor uma ditadura, digamos assim, né, então ele vai dissolver o Congresso, fechar o Congresso, né, e vai tentar se dar poderes especiais, né, implantando o que a gente chama de estado de sítio. O que é estado de sítio? São, digamos assim, um momento no qual o país estaria passando por uma tensão tão grande, seja um ataque externo, seja uma possibilidade de guerra civil, enfim, alguma coisa assim, e o governo remove algumas liberdades da população, digamos, né, em prol de uma segurança maior do Estado. Né? Basicamente é isso. Então, em situações de extrema gravidade, esse é o estado de sítio. Então, tem toque de recolher, né? Como eu falei para você, algumas liberdades desaparecem, enfim. Na verdade, é um passo para a implantação de uma ditadura, por exemplo, né? Bom, enfim, então, nesse sentido, ele vai fazer, né, promover essas medidas e vai sofrer uma resistência por parte dos seus opositores, parte do exército. Ele não tinha como é que eu vou dizer, uma total e completa segurança em relação ao exército. Não estava o exército todo na sua mão, havia pessoas que se contrapunham a ele, né? Então, nessa perspectiva, a gente vai ter, então, né, também greves que ele vai estar enfrentando, como a greve dos ferroviários, que era um setor bem importante nesse período aí, tá? A questão ferroviária, ela era fundamental na questão logística do país, né? E nós vamos ter, então, né, uma resistência da oposição, sendo que a principal expressão dessa resistência será a chamada Primeira Revolta da Armada. Bom, aqui é um ponto importante que eu vou falar para vocês. Essa primeira revolta da Armada, né, que foi organizada então por um almirante, né, almirante da Marinha, chamado Custódio de Melo, ele vai organizar essas tropas, essa oposição, vai colocar vários navios de guerra, né, na Guanabara e vai ameaçar bombardear, então, o Rio de Janeiro, né, que naquele período era a capital do Brasil. A gente não pode esquecer que a capital era lá. Então, aí, com essa ameaça, o Deodoro da Fonseca vai recuar e vai, inclusive, fazer, então, né, a sua renúncia.
Só que eu quero esclarecer para vocês. Basicamente, quando a gente fala de revolta da Armada, se não se especifica, se aparece uma questão, revolta da Armada tal, não está falando dessa, certo? Essa aqui é mais uma ameaça da Armada do que de fato uma revolta da Armada. A revolta da Armada, que realmente assim ficou conhecida como revolta da Armada, é a que ocorre durante agora o governo do Floriano, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando se especifica a primeira e segunda revolta da Armada, beleza, tá? Então a primeira é esta, durante o governo Deodoro da Fonseca, a segunda, que é a mais conhecida, durante o governo Floriano. Se não fala nada, se fala só revolta da Armada, a gente deduz que é a segunda, porque foi a mais importante, porque é a mais destacada historicamente, tá? Tudo bem? Então, fazendo essa ressalva, certo? Até porque essa, como eu disse para você, só essa questão de se posicionar os navios, de fazer essa ameaça, já teve o efeito procurado, que era a renúncia do Deodoro, tá? Então, ele vai fazer a sua renúncia em novembro, né? E quem vai assumir, então, será o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vai governar entre 91 e 94, tá? E a gente vai ver que ele vai enfrentar uma série de situações também bem problemáticas, tanto a nível nacional, no sentido de crises, né? E também uma radicalização que vai estourar em duas grandes revoltas durante o seu governo, duas revoltas de grande importância, que é a Revolução Federalista, ou Revolta Federalista, enfim, que ocorre no Rio Grande do Sul, vai se espalhar para outros estados do Sul, como Paraná e Santa Catarina, mas começa aqui, é bem importante, né, para nossa história, para nossa conjuntura. E a segunda revolta da Armada, ou só revolta da Armada, que é a que realmente vai se efetivar, enfim, tá? Então, basicamente vai ser um governo também de caráter autoritário, tá? Porque o Floriano Peixoto era um cara autoritário, mas que vai tomar algumas medidas também de cunho popular que a gente vai ver mais tarde, tá? Mas só para a gente colocar, já desde o início nós temos uma situação tanto quanto complicada, digamos assim, que o Floriano vai enfrentar. Seus opositores, ele também os tinha, claro, né? Vão fazer uma crítica do fato dele assumir, que ele não poderia assumir. Por quê? Porque, em tese, né, pela Constituição, né, o Deodoro da Fonseca renunciou, no período que ele renunciou, ele não governou tempo suficiente, digamos assim, para que o vice assumisse. Pela Constituição, deveria ser chamada novas eleições. Então, esse era o discurso daqueles que se colocavam contra o Floriano, tá? A questão é que o Floriano dizia o quê? Não, né, eu vou assumir sim, porque a Constituição fala, de fato, que no caso de renúncia, né, nesse período curto, menos de 2 anos, deveria ser chamadas novas eleições, mas quando são eleições diretas, o que não foi o nosso caso. No caso deles, foi uma eleição indireta. O Congresso Nacional foi quem elegeu ambos, né? Então, esse era na situação e a treta estava colocada, tá? Então, basicamente, a gente vai ter essas manifestações muito contundentes contra o fato do Floriano assumir, então, que é a revolta federalista no Rio Grande do Sul e a revolta da Armada, tá? Então, agora a gente vai, ainda no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre essas revoltas, elas são bem importantes, tá? Principalmente a revolta federalista, para nós, gaúchos, né? Porque ele tem uma importância dentro da nossa história. E vamos falar sobre a revolta da Armada, tá bom? Então tá. Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a gente conversa um pouco sobre isso. Beleza.